Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento, iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiências acerca de um tema. Vamos neste momento, respirando profundamente, com o objetivo de serenar nossas mentes, acalmar os nossos corações, para que possamos nos ligar por um instante do corre-corre do dia a dia, dos anseios internos, das preocupações interiores, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a essa egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. O jovem é a estrela do mar. Numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs, ele ficava passeando pela praia, olhando as ondas. Assim ele se inspirava e à tarde ficava em casa escrevendo. Um dia, caminhando pela areia, ele viu um velho que parecia dançar. Chegou mais perto e viu que era um jovem, pegando na areia as estrelas do mar, uma por uma, e jogando-a de volta ao oceano. E aí? Disse o jovem num sorriso, sem parar o que fazia. Por que você está fazendo isso? Perguntou-lhe o escritor, curioso. Não vê que a maré baixou e o sol está brilhando forte? Se as estrelas ficarem aqui na areia, vão secar no sol e vão morrer. O escritor até achou bonita a intenção do garoto, mas deu um sorriso e comentou. Só que existem milhares de quilômetros de praia por este mundo afora, meu caro. Centenas de milhares de estrelas do mar devem estar espalhadas por todas essas praias, trazidas pelas ondas. E você aqui jogando umas poucas de volta ao oceano, que diferença faz? O jovem olhou para o escritor, pegou mais uma estrela na areia, jogou no mar, voltou a olhar para ele e disse, para essa eu fiz a diferença. Naquela tarde, o escritor não conseguiu escrever. À noite, mal conseguiu dormir e de manhãzinha, bem cedo, foi para a praia. O jovem pegava as primeiras ondas do dia com sua prancha e logo veio também para a areia. Juntos, com o sol ainda manso e começando a subir, começaram a jogar as estrelas do mar de volta ao oceano. Você deve fazer a diferença na vida, passar pela vida e viver, participar da criação e contribuir com alguma coisa. Para fazer a diferença no mundo, você não precisa ser um líder político, um gênio da ciência ou uma superestrela. Cada um, no seu campo, tem seu modo de criar e atuar positivamente na vida. Não copie o jeito do outro e não faça aquilo que os outros querem que você faça. Você precisa atuar com o seu próprio jeito, o seu talento, acreditar e gostar realmente do que faz. Afinal, você é imagem e semelhança de Deus e veio ao mundo para viver de forma especial e levar a sua mensagem às outras pessoas. Um site aqui de história de meditação, de motivação. Bom, essa história ela nos remete a uma coisa bem interessante, né? A gente às vezes vê essas pessoas, né, os grandes avatares que estiveram nessa terra, que fizeram uma diferença, né? Mahatma Gandhi, Chico Xavier, e dentre outros, né? Muitas pessoas que vieram aqui, passaram por essa terra e fizeram diferenças grandiosas na humanidade. E às vezes a gente olha essas pessoas e fala, nossa, que trabalho bonito, que coisa bonita, né? Pena que eu não tenho condições de fazer algo tão interessante, tão grandioso. E aí que está o nosso erro. Às vezes a gente quer ser um ícone aí da humanidade, né? Fica né, querendo ser um ícone da humanidade e se coloca numa série de empecilhos para isso acontecer e pura e simplesmente não faz nada. Imagina, eu não posso ser um Gandhi, eu não posso ser um Chico Xavier, então deixa para lá. Né? Essa história ela nos remete no seguinte, o pouquinho que a gente faz já é muito, né? Porque é aquilo que a gente está fazendo com o nosso coração, é aquilo que a gente pode fazer de acordo com a nossa realidade, de acordo com o nosso dia a dia, de acordo com a nossa vida. Às vezes a gente se cobra de querer fazer grandes coisas, mas na nossa vida, no nosso momento presente, isso não é possível.
Mas se toca lá no fundo do coração uma vontade de fazer algo pelo próximo, de fazer algo pela humanidade, de fazer alguma atitude construtiva para a humanidade, por que não começar pelo pequenininho? Por que não fazer aquilo que é possível ser feito? Porque, como diz o jovem, para uma estrela, para aquela estrela, ele está fazendo a diferença. Você já pensou se o jovem sentasse e ficasse esperando? Ah, nossa, são milhares de quilômetros de extensão de praia nesse mundo, eu não vou conseguir resolver o problema das estrelinhas do mar. Paciência, deixa elas morrerem por aí. Mas não, ele acreditou e ele percebeu que para algumas, ele poderia fazer a diferença. E foi nesse sentido que ele deu continuidade ao trabalho dele. E todo dia, percebam o que é interessante, ele fazia no momento que era possível. Né? De manhã ele usava, pranchava, surfava com sua prancha. Depois de surfar, ele ficava ali alguns instantes doando-se as estrelinhas do mar, jogando a estrelinha de volta para o mar. Olha que gesto interessante. Né? E a gente normalmente, como o escritor aqui, ele parou, ficou observando, imagina que besteira você ficar fazendo isso, você não vai conseguir resolver nunca o problema das estrelas. Mas aí o jovem traz o ensinamento, não, para essa eu estou. Então, às vezes, a gente está aí no nosso dia a dia se cobrando de uma série de coisas, se cobrando em fazer, em isso e aquilo, e a gente perde a oportunidade de realizar pequenos feitos, pequenas atitudes que com certeza podem fazer diferença no todo, podem fazer diferença para alguém, podem fazer diferença para o outro. Isso é interessante porque a gente esquece disso. Às vezes, vou dar um exemplo aqui bem hipotético. Eu queria tanto plantar uma árvore, mas eu não tenho nenhuma semente na minha mão neste momento. Mas, poxa, eu estou aqui com a terra, estou aqui com um pedaço de terra, estou aqui no campo, tenho um pedaço de terra, nossa, eu queria plantar uma árvore, mas eu não tenho a semente. Mas você não pode, então, já que você não tem a semente, preparar aquela terra, adubar ela, ou de repente, afofar ela, para que, quem sabe, um passarinho passe ali em cima daquela terra, a semente cai ali, como a terra estava preparada para ser semeada, o passarinho passou ali voando, a semente caiu ali e a árvore cresceu. Percebe? Às vezes não necessariamente você tem que ter a árvore na mão para plantá-la, mas você pode participar do processo, preparando a terra. Alguém tem que preparar a terra para que a semente seja semeada, para que a árvore possa crescer. Então, às vezes, a gente fica só esperando a árvore, mas poxa, não vou conseguir, não tenho uma semente da árvore, então nem vou mexer em nada dessas coisas, não vou nem atrás dessas coisas, não tenho semente mesmo. E a gente perde a oportunidade de se doar, de preparar, de fazer a nossa parte. Acho que esse é o ponto, de fazer a nossa parte. Porque tem tem uma pessoa ali que tem a condição naquele momento de preparar a terra e vai vir o passarinho que vai deixar a semente cair ali e a árvore vai ser plantada e o vento a chuva vai fazer a parte dela, enfim, cada um vai fazer a sua parte. Isso é interessante a gente prestar atenção. E quando a gente doa um tantinho do nosso tempo, seja ele qual for, seja 1 segundo, seja 1 minuto, seja uma vida, não sei. O tempo que você puder doar, mas você doando com sinceridade, com amor, você doando aquele tanto que é possível para a tua vida, para a tua realidade, para o teu dia, Porque cada um tem uma vida, cada um tem os seus horários, tem os seus compromissos, tem o compromisso maior do nosso próprio desenvolvimento, enfim. Mas aqueles que tocam no coração, uma questão de, poxa, eu queria tanto fazer alguma coisa para ajudar a humanidade, para ajudar o próximo, para ajudar a natureza, enfim, para ajudar as crianças, não sei. Dedique um pouquinho do tempo. Não precisa ser, mas, poxa, então, se eu quero fazer um trabalho caritativo, eu preciso ficar, um sábado inteiro, e eu não tenho o sábado inteiro disponível. De repente, você tem 5 minutos de sorriso na semana. Olha só que caridade interessante. Vou sorrir por 5 minutos pelas pessoas que passam em minha volta. Bom dia, vou ser educada, vou ser uma pessoa que vou doar sorriso, vou doar
solicitude por 5 minutos na minha semana. Aí você pode estar pensando, poxa, só 5 minutos na semana não vai fazer diferença nenhuma. De repente você passa para uma pessoa, que aquela pessoa estava naquele, sabe aquelas semanas que a gente vive às vezes, aqueles períodos pesados, e você dá um sorriso sincero para aquela pessoa, esse sorriso sincero com amor, essa energia que você doa, serve como lenha-de-chuva para aquela pessoa que estava precisando e aquela pessoa cria forças para passar pela fase que ela está passando. Percebe como a gente inventa desculpa para fazer as coisas? E eu estou aqui falando de caridade, de doação, mas isso na vida da gente também. A gente às vezes inventa desculpa. Ah, não vou conseguir mudar em tal coisa, vou fazer tal coisa, que dá muito trabalho, não vai dar. Começa de pouquinho. Uma hora chega lá. Né? Vai jogando uma estrelinha por vez. Para aquela estrelinha você fez diferença. Então por que não? Por que não doar? Por que não sair da zona de conforto na nossa vida? E por que não acreditar? Isso é uma outra coisa muito interessante. Por que a mania que a gente tem de achar que só o grandioso é que faz a diferença, só que o que é grande é que vai fazer a diferença? A gente não fala aqui, humana, cada um é um, nós estamos todos interligados no universo, né? Um bater de asa de uma borboleta aqui desse lado pode se tornar numa tempestade do outro lado do planeta. Está tudo interligado. Enfim. Então, se você fizer um pouquinho aqui, é o suficiente. Você faz sem... Porque quando a gente faz com amor, com aquilo que realmente a gente veio para a Terra, né? Nosso dom, a gente coloca o nosso dom à disposição do universo, da humanidade, a gente faz de uma maneira tão tranquila, não é fardo, não é peso, não é obrigação, muito pelo contrário, é prazeroso. E quando a gente faz prazeroso, a gente não tem que ficar se preocupando com a quantidade. Porque se você faz prazeroso, você faz com amor, você está fazendo com qualidade. E aquele tanto com qualidade, às vezes ele é muito mais válido do que um tanto com quantidade sem qualidade. Né? O pouco que você faz com amor e com sinceridade, com benesse, com disposição, pode se tornar, ele vem com uma pureza de energia tão grande que às vezes traz muito mais benefício para a humanidade do que aquela quantidade doada sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. Pura e simplesmente por olha quanto eu fiz. Olha, eu agora comprei um trator que eu tiro todas as estrelas, eu passo na areia e ponho tudo no mar. Tudo bem, de verdade, você está realmente colocando um monte de estrelas no mar, mas na hora que o trator passa na areia, um monte está sendo quebrado. Percebe? Então, às vezes a gente se preocupa em fazer coisas grandiosas, coisas, para ser reconhecidos pela humanidade como pessoas bondosas, para que seja até para você mesmo ter dentro dos... agora eu fiz bastante, então agora eu fiz mesmo. E de repente não é por aí o caminho. Às vezes você está fazendo, pura e simplesmente por fazer. Não que não seja válido, é claro, toda ajuda é válida, mas no frigir dos ovos mesmo, lá no seu peito, não está fazendo diferença nenhuma. Não quer dizer que adiantou. Nada. Para se mostrar olha como eu sou legal. Precisa disso para ser legal? De repente você doa, E aí tem aquela questão da energia, minha gente. O rapazinho, ele está jogando uma estrelinha por vez. Olha que tranquilo, sereno. E o cara olha e fala, nossa, que cara idiota. Aí na hora que o moço vira para ele e explica, a energia do cara é tão sincera que toca no outro e o outro também se sente contagiado e vai fazer aquilo que ele pode fazer. Você viu que interessante? Como é simples assim? Como às vezes a gente fica perdido, se questionando, mas será? Mas tinha que ser grande, tão pouco eu podia estar fazendo mais e não estou fazendo. Gastando uma energia tão grande,
Se você estivesse doando, né, jogando uma estrelinha por vez, tranquilo e sereno, pronto, para de ficar ouvindo. Imagina, você só está jogando uma estrelinha por vez, que horror! Não é aquilo que você pode. Não é que você não está fazendo com sinceridade. Então continua jogando a sua estrelinha. Pense sempre nisso. Para aquela você fez a diferença. Eu acho que é isso que tem que tocar no coração da gente quando a gente fala de ajudar o próximo, né? A gente fazer as coisas com sinceridade, com amor, com prazer e de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas capacidades, com os nossos limites. Porque senão fica pesado, senão fica uma coisa ruim, fica sem qualidade. Fica só com obrigação e quantidade e fica sem qualidade. E doação sem qualidade, como já disse aqui, não que não seja válido, mas tem muito mais sentido quando ela vem com qualidade. É simples, minha gente, é bem simples. É só a gente se lembrar sempre que para aquela estrelinha você está fazendo a diferença. E vai ter gente que vai conseguir pegar 10 estrelas ao mesmo tempo e colocar no mar com amor e com serenidade. E vai ter gente que vai conseguir pegar só uma estrela por vez e colocar no amor com qualidade. Mas nenhum nem outro é melhor do que o outro. Cada um está fazendo aquilo que é possível, aquilo que é capaz, aquilo que ele consegue, aquilo que toca o seu dom, aquilo que vem no seu coração, aquilo que é de acordo com o seu limite. É simples assim. Então que a gente não fique colocando desculpa até, né? Já que eu não posso salvar todas as estrelas do mundo, as estrelinhas do mar do mundo, então eu não vou fazer nada. E fica... Não. Ainda quando você vai para esse caminho, não vou fazer nada e ponto, e esquece. Não, mas a gente fica se cobrando. Nossa, eu devia estar jogando estrelinha, salvando estrelinha do mar. Ah, mas tem muito, eu não vou conseguir. Deixa isso para lá, para de ficar pensando nisso. E fica se cobrando, né? É toda essa energia que você está gastando, se lamentando, que tem muita estrela, que você não vai dar conta. Se você tivesse usado esse tempo que você está reclamando para fazer alguma coisa, algumas estrelas já teriam sido salvas. Percebe, minha gente? Como a gente às vezes inventa desculpa, inventa motivo para a gente ficar sofrendo e ficar gastando energia desnecessariamente. Percebe como a gente às vezes gosta de complicar a vida da gente? Um grande amigo me fala, é simples, não complica. Todas as coisas têm que ser simples, a vida é simples. Mas a gente, na nossa mania dos e sis e porquê e será, a gente complica a vida da gente. Fica uma coisa pesada, desnecessária, sem necessidade nenhuma. Mas também, por outro lado, é um aprendizado, não é verdade? Como eu sempre digo aqui, toda semana, não somos donos da verdade. O objetivo aqui é trocarmos ideias, trocarmos formas de olhar a vida, com um objetivo único, de facilitar a nossa vida, de simplificar a nossa vida, de deixar a nossa vida mais harmônica e serena, como ela deve ser. E como nós todos temos a condição e a capacidade de fazer a nossa vida leve e serena. Para isso, basta com que a gente comece a exercitar um novo olhar, a nova forma de agir, a nova forma de encarar a vida. É possível, é sempre possível. Então, como convite reflexivo dessa semana, que a gente possa perceber se não estamos aí nos cobrando de mudar, salvar todas as estrelinhas do mar e estamos perdendo a oportunidade de salvar pelo menos uma, de salvar algumas estrelinhas, né? Que a gente possa aí refletir em nossa vida se a gente não tem condições de estar ajudando pelo menos uma estrelinha. E como eu sempre digo, aquilo que toca em teu coração de uma maneira tranquila e prazerosa. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste instante, encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. Muito obrigado. O ponto reflexivo, o convite reflexivo dessa semana é que possamos perceber
se não estamos perdendo a oportunidade de salvar algumas estrelinhas em nossa vida e na vida do próximo, com a desculpa de que não vai conseguir salvar todas as estrelas do mundo, as estrelinhas do mar do mundo. Mas que a gente possa aí, gradativamente, perceber em nossa vida a doação e a troca de energia daquilo que é possível para nosso limite, para nosso estágio. Mas como eu digo aqui toda semana, que a gente possa praticar essa reflexão, né, de uma maneira tranquila e serena, respeitando sempre o seu ponto evolutivo, o seu nível interior, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses filhos aqui presentes com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço imensamente a todos que colaboraram de uma maneira ou de outra para a realização dessa noite. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Tenham todos uma boa noite e, neste momento, está encerrada a reunião desta noite. Uma boa noite a todos.